Como lidar com os medos na retomada pós-pandemia? Bom, diante do momento em que nós estamos vivendo, bem no meio de uma pandemia, é natural que a gente se pergunte quando será que isso vai acabar e como as coisas vão ficar quando tudo isso acabar. Como é que a gente vai viver? Como é que será que vai ser a nossa vida? Como é que vão ficar os nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho? Que essa crise vai acabar, ela vai, é fato. A gente não sabe quando. Então, quando a gente está diante de coisas tão desafiadoras e nem sempre se sentindo com recursos internos para lidar com isso, é natural que a gente sinta medo. O medo é uma emoção básica em todos nós, serve para nos proteger dessas ameaças, algumas verdadeiras, outras que a gente imagina, e esse momento está muito propício para que a gente sinta esses medos, já que o futuro é sempre uma incógnita, uma interrogação, e esse momento a gente está se sentindo sob ameaça, então é natural que a gente sinta medo. Com isso, a gente está bem mais ansioso do que normalmente, do que naturalmente a gente ficaria. E esses medos na ansiedade, eles são intensos. E quando os medos estão muito intensos, a tendência é que a gente comece a se paralisar. Porque o medo, na tentativa de nos proteger, nos paralisa para que a gente não avance e fique protegido. E que medos são esses que surgem quando a gente está pensando lá no pós-pandemia, depois que a pandemia acabar? É o medo de que ainda exista o risco da contaminação, o medo de uma nova onda de vírus, porque a gente já ouviu falar nisso, o medo de voltar ao trabalho, deixar a casa, deixar os filhos sem os nossos cuidados, o medo de não se adaptar ao novo cenário, o medo de as coisas não serem mais como elas eram antes, o medo da volta não ser aquilo que a gente está esperando, o medo de sair de casa, de estar mais gordo, mais gorda, de não saber como conviver com as possíveis perdas que aconteçam durante essa pandemia. Bom, esses são apenas alguns deles, talvez você tenha muito mais outros medos aí que eu não falei aqui. Agora, a gente sabe que na ansiedade a gente naturalmente já vive no futuro, apesar de estarmos aqui, no presente. A nossa mente está sempre no futuro. E os nossos pensamentos, eles ficam projetados lá para frente e pintando sempre o pior cenário. A respeito da pandemia, como é tudo muito novo, tem muitas conclusões que a gente ouve nos noticiários dos jornalistas, dos especialistas da área, que não duram mais que horas. Por quê? No fundo, está todo mundo muito perdido, sem saber exatamente o que está acontecendo e como as coisas vão ficar. E isso aumenta mais a nossa ansiedade, ficamos mais ansiosos, porque nos sentimos desamparados eventualmente e sem estabilidade. Então, preste bastante atenção aqui no que eu vou te falar. Quanto mais nós antecipamos o futuro, mais a gente sofre. Porque na nossa cabeça, quando a gente está muito ansioso, quando a ansiedade aumenta, existe o negativismo e a gente vai sempre antecipar o pior. E que nem sempre é assim que as coisas vão acontecer. No fundo, nós não sabemos. E o medo pós-pandemia, ele só seria útil aqui no presente, porque o medo é sempre uma projeção para o futuro, se ele acionar a nossa prudência, se nós nos tornarmos prudentes por causa desse medo e aumentar a nossa clareza a respeito dos objetivos, das metas que a gente quer alcançar lá na frente depois que tudo isso passar. Fora isso, ele só serve para travar a gente se ele for muito grande. E aí a gente fica aqui no presente sem conseguir resolver a nossa vida com aquilo que a gente poderia resolver. Bom, a gente tem um passo a passo para te ajudar a evitar esse travamento, que é a melhor maneira de lidar com os medos no pós-pandemia. Primeira coisa, pergunte-se de vez em quando, que dia é hoje? Que dia, que mês, que ano que é hoje? Essa pergunta, ela automaticamente te traz aqui de volta para o presente. A segunda coisa, o segundo passo, uma vez reconectado com o presente, use uma afirmação, uma sugestão nossa, talvez você queira criar a sua. Eu escolho olhar e viver o hoje. No hoje eu semeio amanhã, porque é só aqui realmente que eu posso fazer alguma mudança que vai se refletir lá na frente no futuro. O terceiro passo, fique presente para aquilo que você pode controlar dentro do tempo em que você está, o hoje.
Então tem coisas que a gente pode controlar e tem coisas que a gente não pode. Presta atenção naquilo que você pode controlar. Então é aquilo que você vai poder decidir, vai poder atuar, que são os seus 50% da situação, né? 50% é seu, 50% é do entorno, é das outras pessoas, é de outras situações. Fique só com os seus 50%. E o quarto passo, continue observando os seus pensamentos e sempre que você perceber que eles estão lá na frente, lá no pós-pandemia, traga-os de volta para o presente, repetindo desde o primeiro passo, que é o que a gente acabou de ensinar aqui, um passo a passo para você lidar melhor com os seus medos na retomada no pós-pandemia. Bom, assim você vai redirecionando o seu sentir, o seu pensar e, consequentemente, o seu agir para o aqui e agora, que é o único lugar onde a gente realmente consegue fazer alguma mudança. É isso. E se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, o seu comentário. Aproveita e compartilha, porque o bem que a gente recebe é o bem que a gente compartilha. Todas as nossas redes sociais estão descritas abaixo desse vídeo, então entre para as nossas redes sociais e foca no que funciona.